Olá, olá, tem alguém aí? Aguardando um minutinho. Na verdade, eu não avisei a hora que eu ia entrar, mas aí como foi pertinente para mim esse horário, eu vou aproveitar esse horário, tá? Hoje a gente vai trazer o assunto Lei Maria da Penha, mas hoje somente abrangendo aspectos em que a maioria das pessoas não sabe, o que a mídia não costuma dizer, tá bom? Olá, já tem gente já sinalizando aí. Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqueles que estão no Facebook, Ellen Michele, ou o Facebook da live em especial, ao Facebook da página, todos os Facebooks atrelados. Esperar só mais um pouquinho até mais alguém chegar. São pessoas que estão junto com a gente sempre, mas que não dá visualização. São vários Facebooks atrelados. Oi, Cleiton, tudo bem? Hoje a gente vai estar abordando o tema Maria da Penha, Lei Maria da Penha. Só aquilo que a mídia costuma não falar, aquilo que é de suma importância para a gente saber. E não vou me estender muito hoje não. Apenas uns 25 minutos estourando. Tá bom? Bom, gente, vamos começar falando aqui sobre a Lei Maria da Penha. Oi, Cleito. De nada, imagina. Vamos falar aqui então da Lei Maria da Penha. Quero trazer aqui para vocês alguns viés que a mídia costuma não trazer para vocês, aquilo que passa desapercebido, aquilo que na verdade aos olhos da mídia não é muito pertinente ao cidadão saber, porque cabe mais ao advogado saber, é o Ministério Público, a autoridade policial envolvida, né, no inquérito policial. Mas eu vou estar trazendo aqui umas nuances muito legais para vocês no que tange ao tema Lei Maria da Penha. Olá, Neto, tudo bem? Sou de Rio Verde. Beijo para Rio Verde, Goiás. Já estive em Rio Verde, na época que eu vendia plano de saúde em todo o território brasileiro. Andei circulando bastante. E é bem pertinho de Brasília, né, Goiás? Rio Verde, top. Um beijo para todo mundo de Rio Verde. Então, vamos tratar aqui rapidamente do assunto, gente. Tem vários Facebooks atrelados aqui, que não aparece a visualização. Agradeço a todos pela presença e vou ser bem breve hoje, tá bom? Então, mais uma vez, para ser redundante, para aqueles que estão chegando, a gente vai apontar aqui, fazer os apontamentos hoje sobre a Lei Maria da Penha, mas só aquilo que a mídia não costuma dizer, aquilo que só incumbe o advogado saber, as autoridades envolvidas. E geralmente quem costuma a saber um pouco mais sobre isso é aqueles que estão envolvidos como parte no processo Lei Maria da Penha, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês, é bem rapidinho, tá? Passei um batom, meio um pouquinho, mas não vou ficar falando durante uma hora não, é só uns 30 minutinhos, beirando o máximo, tá? Eu quero trazer aqui pra vocês que a Lei Maria da Penha, ela não acontece em qualquer contexto. Nós sabemos que é no contexto doméstico, no contexto em que envolve vínculos afetivos, não é mesmo? Só que eu trouxe uns viés aqui bem relevantes para vocês, que seria o quê? Dentro da Lei Maria da Penha tem dois polos de sujeito, tá? Que tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo sempre vai ser o homem ou a mulher, é aquele que faz a agressão, dá origem à agressão. Então pode ser partindo do homem ou da mulher. O exemplo disso é relação nora e sogra, irmãs, relação homoafetiva entre mulheres. Então nesse polo ativo, partindo da agressão, sempre vai ser homem ou mulher. E no polo passivo, aquela que vai receber a agressão, sempre será somente a mulher. Ah, Michele, só mulher? Só. Mas eu já ouvi dizer que aquela pessoa que é homem, que nasceu homem, mas que se sente mulher, tá? Ela também pode ir lá e dar parte na Lei Maria da Penha? Pode, tá? Que seriam aquelas pessoas que nasceram no corpo de homem, mas que se sente mulher, tá? Comporta-se como mulher, ela dá parte como Lei Maria da Penha, tá? Em relação aos homoafetivas também, quando se tem duas mulheres também, faz parte também da Lei Maria da Penha também. Por quê? Porque é aquilo que nós falamos lá desde o início, né?
que sempre o polo ativo de quem faz pode ser tanto partindo do homem quanto da mulher, e aquele que vai receber é sempre mulher. Então, se eu falo de uma relação homoafetiva entre duas mulheres, eu parto de um princípio lá de quem faz a agressão é uma mulher e quem recebe é uma mulher, tá certo? E sempre ir levando para um outro exemplo de homem, como sogro, nora, irmão, irmã e assim por diante, tá? Sendo que, quando a gente trata daquela pessoa transexual, aquela pessoa que nasceu na figura de homem, com os órgãos, né, no gênero homem, mas se sente mulher, o que acontece? Não necessariamente mudar o RG, o nome do RG para um nome feminino, e não necessariamente ser operado. Se essa pessoa nasceu no corpo de homem, tá? E se sente mulher, se comporta como mulher, se vê como mulher durante o dia todo e o dia a dia, então pode-se dar a entrada como Lei Maria da Penha quando a agressão partir de um homem ou de uma mulher. Mas é em qualquer contexto, Michele? Não. A gente vai estar abordando aqui que para se fazer parte de agressão em ambiente doméstico, a gente precisa apontar aqui 4 pontos que na verdade eles são cumulativos. Tá? Que seria o sujeito aqui que eu falei, passivo e ativo, que sempre vou ter lá o primeiro ponto. Eu falei que são 4 para fazer parte da violência doméstica. Vamos lá bem devagar, tá? Para vocês decorarem. O primeiro sempre vai envolver o polo ativo e passivo, sendo ativo o homem e mulher e passivo a mulher que sempre recebe. Tem o mais somado o aspecto vínculo, que é aquele que vem dentro da unidade doméstica, ou aquilo que nós chamamos de espaço caseiro, família e relação íntima de afeto. Então, vamos lá, é o polo do sujeito, o vínculo, as formas de violência, somado às formas de violências, que na verdade eu tenho violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, vamos voltar em um deles, todos eles, tá? Para não ficar confuso. E mais somada à conduta, ou seja, para fazer parte da violência doméstica, eu tenho que ter o sujeito, aqueles que eu falei, né, que faz parte do polo ativo passivo, tem que ter o vínculo, ou seja, acontecendo essa agressão dentro do contexto de família, dentro da unidade doméstica, dentro da relação íntima de afeto. Esse contexto de família para a justiça é um NAVE. Se a gente for tirar como sigla, a gente chama de NAVE para decorar, ou seja, esse contexto de família, essa agressão que tem que acontecer, não necessariamente aquela relação consanguínea, mas, ou seja, assim, nas relações de laços naturais, entre pai, mãe e filho, naquelas relações por afinidades, ou seja, eu tô com a pessoa e é meu cônjuge, com a... não, o cônjuge não, o cônjuge é por vontade, e a afinidade é no sentido daquela pessoa que é meu vizinho e que está sempre dentro da minha casa, sempre no contexto ali doméstico, tá? E a relação íntima de afeto. E eu tenho que estar ali também somado, além do sujeito, do vínculo, que são esses dentro do contexto de família, de unidade doméstica, tem que ter também, para fazer parte de violência doméstica, algum tipo dessas violências, que seriam física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Exemplo de forma de violência física é quando, né, se tem ali de fato agressão, né, da lesão corporal. Exemplo de forma psicológica, a perturbação do sossego, né, a pessoa ali incomodando, sendo homem ou mulher importunando uma mulher. De forma moral, difamando, caluniando, injuriando. De forma sexual, através de estupro. É um exemplo. Patrimonial, quando se tem um dano, ou seja, o homem não permite que a mulher estude, não permite que a mulher avance na vida, destrói seus materiais de estudo, destrói seu carro, destrói alguma coisa relacionada a patrimônio, tá? E tem que ter somado ali também a conduta baseada no gênero, ou seja, aquela agressão primeiramente a mulher ser mulher, partindo de homem ou de mulher. Então, eu não posso partir de qualquer tipo de agressão em qualquer contexto. Ou ele tem que ser no contexto de família ou no contexto de afeto, né? E aquele contexto de família que nós já falamos aqui, né? Que é por meios naturais, ou seja, mãe, filho, aquelas pessoas que fazem parte de fato dentro daquela família,
Tem também aquela família que nós chamamos aqui pelo estado de afinidade, repetindo, né, que é aquela pessoa que mais se achega a gente e com certeza com o tempo vai fazendo parte da nossa família. É um vizinho que a gente se identifica, uma amiga, e aquele por vontade expressa que na verdade se torna o cônjuge, né, ou como se diz, ou o companheiro. Tendo esses 4 elementos somados, daí então eu vou ter a violência doméstica. Tá? Então eu tenho que ter sempre somado esses aspectos, tá? Que é o sujeito, o vínculo, forma de violência, uma delas, e a conduta, sempre partindo de um homem ou de uma mulher, direcionado a uma mulher por ser mulher. Michele, por que você está sendo chata e redundante? Tem que ser chata e redundante, por quê? Para poder entender mesmo que de fato só vai caracterizar a violência doméstica se tiver caracterizado todos esses aspectos, tá bom? Então, o que eu trouxe aqui para vocês também é o seguinte: a Lei Maria da Penha, ela não traz crimes pra gente, tá? A Lei Maria da Penha não traz crime pra gente, tá? Ela só traz apenas proteção, mais proteção à mulher e severidade, né, em tratar daquele autor que agrediu a mulher. Ou seja, repetindo, a Lei Maria da Penha não traz crime, só traz apenas mais proteção à mulher e severidade no tratamento ao agressor, tá? Por quê? Porque nasceu essa lei mais para proteger a mulher, mais para beneficiar a mulher, mostrar proteção, mostrar que a sociedade está ali para poder, né, proteger. Então é mais proteção e severidade. Severidade em quê? Vocês vão ver no discorrer que tem todo o procedimento para poder receber esse autor dessa agressão. Tem sala especializada para poder atender essa mulher agredida, e a gente vai falar aqui no discorrer. E não vou ficar falando muito não, senão eu vou me prolongar muito e vai ficar enjoativo, tá? E dentro repetindo lá, dentro da unidade doméstica, que seria o convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar. É aquela pessoa que você considera o seu vizinho que ganhou aqui um vínculo familiar, ou até mesmo não tem o vínculo familiar e se tornou. Então, essa unidade doméstica faz parte também da Lei Maria da Penha, tá? É relevante também eu estar falando com vocês que o quê? Dentro da Lei Maria da Penha tem que ter o aspecto, gente, vulnerabilidade. O que seria isso? Isso é muito interessante, tá? Que tem que ter vulnerabilidade. Ou seja, voltando, para se ter a violência doméstica tem que ter somado aqueles 4 requisitos que eu falei, que tem que ter o polo ativo e passivo. Ativo sempre partindo do homem ou mulher, e no passivo sempre mulher recebendo agressão. Tem que ter os vínculos lá de família, de afinidade, né? Aquela coisa toda no contexto, né? De afeto, de família. Tem que ter uma daquelas formas de violência. Tem que ter também aquela conduta baseada de gênero, ou seja, partindo sempre do homem ou da mulher, que seja direcionada à mulher por meramente ser mulher. Mas também somado à vulnerabilidade, tá? Se não tiver vulnerabilidade por parte da mulher, não faz parte da Lei Maria da Penha. O que seria isso, Michele, essa vulnerabilidade? Se eu tenho lá uma mulher que ela é altamente esguia, que ela é muito alta, que ela tem força, que ela é mais alta do que o companheiro dela, o exemplo disso, de vulnerabilidade. E o marido dela, ou o companheiro dela, por sua vez, é franzino, é pequenininho. Aí, o exemplo, ele chega em casa e bate na mulher porque a mulher não fez a janta do jeito que ela queria. Aí ela parou e pensou, bom, eu sou maior do que ele, eu vou meter a mão nele. Então, vai lá e pega e acerta ele. Então, o que acontece? Nesse exemplo, a mulher está em vantagem em relação ao homem, por ela ser maior, por ela ter mais força do que ele, por ser maior do que ele em estatura, em força e tudo, e tem aquele homem franzino. Então, nesse caso em particular, não houve vulnerabilidade, ou seja, esse homem não está, como se diz, não vai responder somente por Lei Maria da Penha. Porque o que acontece?
Porque o que acontece? Quando se tem somente vulnerabilidade, ou seja, aquela mulher, né, passiva, aquela mulher que apanhou, foi agredida e não tem poder de reação, aquela mulher que não tem como compensar aquela agressividade, ou seja, uma mulher franzina, aquela mulher que sempre vai sofrer agressão, aquele homem agressor, ele vai responder meramente, tá, por Lei Maria da Penha. Porque houve vulnerabilidade por parte daquela mulher. Aquela mulher era mais vulnerável àquele homem, ela era mais descompensada em relação àquele homem, em termos de força. Então ele vai responder somente pela Lei Maria da Penha. Mas se nesse exemplo que eu citei, que a mulher é maior em força, é em tamanho, o homem é franzino, é mirrado, é pequeno, e ali tem um quebra-pau depois no final, o que acontece? Quando esse homem der parte também dessa mulher, na hora ali do flagrante, ou na hora da denúncia, essa mulher vai responder pela lesão corporal, tá? E vai ter ali o direito à suspensão do processo, mesmo que a lesão corporal tenha ali a pena de 3 anos e 3 meses, ela vai ter ali o direito da suspensão condicional do processo. Já o homem vai ter ali o direito de responder, vai ter o dever de responder pela Lei Maria da Penha, mais lesão corporal. E por que mais lesão corporal nesse caso, Michele? Que é aquilo que eu estava explicando. Porque essa mulher não, nesse exemplo que eu dei, não apresenta vulnerabilidade. É uma mulher que em termos de força tem mais força do que esse homem, ou tem igual força a ele. Ou seja, ela bateu de frente e houve um combat, vamos dizer assim, no final de tudo isso. Tá certo? E esse homem, nesse caso, por estar atrelado também à Lei Maria da Penha, não vai ganhar a suspensão condicional do processo. Tá certo? Ele vai responder pela Lei Maria da Penha, tá? E é só isso, basicamente isso. Ele não vai responder pela 9.099, que quando a gente tem a Maria da Penha, aí afasta as medidas despenalizadoras da Lei 9.099, tá bom? Que seria o sursi, aquela coisa toda, suspensão do processo e tal, que a gente conhece. Exemplos que cabe Lei Maria da Penha: o pai e a filha, no caso da mãe e filha, no caso de irmã e irmã, no caso de enteada e amante, no caso de tio e sobrinha, no caso de namorado, namorada, ou seja, sempre há uma vulnerabilidade em relação a essas pessoas. Então vão responder pela Lei Maria da Penha, tá? Se houver vulnerabilidade entre essas duas pessoas. Ou seja, um exemplo disso: Michele, duas irmãs brigando. Desculpa te interromper, gostaria de saber se uma mulher agrediu um homem. Então, eu tô falando aqui, o Cleiton, no sentido aqui, lembra que eu acabei de dar o exemplo? Se uma mulher for muito esguia, aquela mulher que tem como se defender em relação ao homem, ela vai responder pela lesão corporal. Não tem como fugir disso, né? Porque a gente lesionou alguém. Aí, se tem um homem descompensado em força da mulher, e aquela mulher for muito grande, tem como se defender e não tem aqui a vulnerabilidade que a Lei Maria da Penha, em especial, pede, que é uma mulher fraca, uma mulher que sempre sofre agressão, não tem como se defender, aí no caso ele vai responder pela lesão e mais pela Lei Maria da Penha. Não sei se eu te respondi, tá? Pensa aí e me fala. Onde eu parei aqui, tá? Quando eu falo que essa relação de pai e filho, mãe e filha, essa relação de irmã e irmã, enteada e amante, tio, sobrinha, nessas relações todas, gente, vai caber Lei Maria da Penha. Ou seja, tem um convívio doméstico, tem um convívio familiar, tem ali uma relação de vizinho que nunca sai de dentro daquele lar ali, ou seja, é uma família, como se diz, não por meio natural, a gente fala que é por meio de afinidade, aquela pessoa que está sempre ali, então faz parte também da Lei Maria da Penha, tá? Mas, e lembrando que quando eu falo que é um homem ou uma mulher, acaba confundindo as pessoas. Quando eu falo aqui de irmã contra irmã, tem gente que acha que é só agressão de homem contra mulher, não necessariamente. Lembra que eu falei do polo passivo e o polo ativo? Quando eu falo aqui no exemplo de irmão e irmã,
Eu tô falando aqui de um homem para com uma mulher, beleza. Mas quando eu falei do polo lá ativo também, eu falo que a agressão ela pode partir de uma mulher ou de um homem, mas obrigatoriamente de quem recebe tem que ser mulher. Mas independente de quem parte a agressão pode ser homem ou mulher, mas quem recebe a agressão em especial tem que ser mulher, tá? Então por isso que quando eu falo aqui enteados, enteado, padrasto, enteada, padrasto, quando eu falo pai, quando eu falo filha, quando eu falo mãe, entendeu? Todas essas relações, quando tem afinidade, quando tá no vínculo afetivo, num vínculo de afinidade, de família, isso tudo envolve o quê? No contexto doméstico, mas não necessariamente só acontecer no contexto doméstico. Nós falamos lá no início da live também que tem que, para caber Lei Maria da Penha, tem que caber esses 4 requisitos, tem que somar esses 4 requisitos, que seria o que? O requisito que eu falei, que são os sujeitos, tem que ter vínculo, ou seja, de afinidade, de família natural, de meio doméstico, tem que ter também uma das formas que eu falei de violência, que é física, é psicológica, é moral, é sexual, patrimonial, e mais somado à conduta de gênero, ou seja, se é homem, partindo de homem ou de mulher a violência, mas se o polo passivo obrigatoriamente é a mulher, mais somado esse aspecto, porque agride-se a mulher pelo próprio fato somente dela ser mulher, tá certo? Mas Michele, quando você fala isso, você acaba caindo no feminicídio. Legal, feminicídio, outra lei. Só que quando a gente fala de feminicídio também, a pessoa quando mata uma mulher, é diferente aqui de uma agressão que eu tô dizendo. Eu tô dizendo aqui no caso de agressão. Quando eu falo aqui no caso de agressão psicológica, física, moral, patrimonial, que seja, estou falando do campo de agressão, no campo de bater, no campo de expor a pessoa de forma aqui psicológica que eu tô falando, patrimonial, é você danificar um bem de uma pessoa para ela não estudar mais, não dar continuidade no estudo, quebrar o carro da sua cônjuge, da sua enteada, da sua irmã, que seja, né? Isso tudo cai na lei Maria da Penha, no que tange a patrimonial. Ou seja, nesses campos das agressões, a gente está falando da lei Maria da Penha. Quando a gente fala de morte, especificamente pelo lado passivo ser mulher, a gente está falando de feminicídio. Mas qual é o ponto ali entre as duas leis ali? No caso do feminicídio, quando o homem mata uma mulher, e ele responde pela lei de feminicídio, que é muito severa também, o que acontece? Tem ali também as medidas também protetivas também que são pedidas ao juiz, ou seja, a mulher tá morta, porque é medida protetiva, mas tem ali os outros da família também que pode requerer também, porque o cara é um louco, né, nunca se sabe, né, e o que a gente pode falar mais aqui? Então vocês entenderam que para se obedecer à Lei Maria da Penha, a gente tem que ter esses 4 requisitos somados, né? Retomando, a gente falou aqui que não necessariamente o vínculo aqui de unidade doméstica tem que ser ali só a casa, mas pode ser a família, aqueles agregados, ou seja, aqueles vizinhos que tem por afinidade não saem de dentro de casa, né? Aqueles que nós colocamos como família por vontade expressa, ou seja, é um cônjuge que entra, é um companheiro, né? Enfim, isso aí tá mais do que batido aqui pra gente, né? E segundo o STJ também, quando a mulher está em situação de vulnerabilidade, né? Então, quando está em estado de vulnerabilidade, então se responde pela Lei Maria da Penha, tá certo? Deixa eu ver aqui mais o que eu coloco pra vocês. É só um bate-papo mesmo, tá? Mas o que eu trouxe aqui pra vocês? Então eu falei aqui nessa exceção aqui pra vocês, que quando há uma descompensação de força de um homem que é mais franzino e mais fraco do que uma mulher, né? E essa mulher tem ali a compensação de força, é mais forte, é maior, e ela reage. Então esse homem, especificamente em relação a essa mulher mais forte que reagiu, ele é mais franzino, ele é mais fraquinho, tem uma mulher monstra em casa, vamos dizer assim, né, que reagiu e deu um pau nele,
Então ele vai responder pela Lei Maria da Penha, tá? E mais a lesão corporal. Já quando não tem, quando tem vulnerabilidade nesse contexto, ele vai responder somente pela Lei Maria da Penha. E ela que dá um pau nele, como eu disse lá no início da live, ela vai responder por lesão corporal, tá bom? Essa relação íntima de afeto que nós falamos lá no início, que é um dos fatores somados lá para dar origem à violência doméstica, o STJ entendeu que não precisa de coabitação, tá? Essa relação íntima de afeto, ou seja, não necessariamente uma pessoa morar comigo, tá? Pode ser lá o padrasto que pode morar numa casa diferenciada, pode ser o namorado da mãe que vem todo dia na minha casa ou 3 vezes na semana de forma corriqueira, de forma certa, sempre 3 vezes na semana, 4 vezes na semana que seja. Não necessariamente ele não coabita ali, ele não mora ali, mas faz parte daquele contexto doméstico, né? Então, partindo da violência por parte dele também, ele vai responder por Lei Maria da Penha. Vocês entenderam que no polo ativo, de onde sai a agressão, não necessariamente tem que ser de homem para mulher? Vocês entenderam isso? Que tem 2 polos de sujeito? Não necessariamente a agressão não parte somente do homem, parte também da mulher. Mas tem por obrigação o polo passivo ser uma mulher, de receber agressão, tá? Que quando a gente fala na Lei Maria da Penha, a gente está falando uma lei direcionada à mulher. Então é só pensar que quem tem que sofrer a agressão é sempre a mulher, para se fazer uso dessa lei, tá? Mas quem faz agressão não necessariamente sempre homem, mulher também, tá bom? E para aqueles que chegaram agora, Michele, transexual, aquele que é homem e pensa ser mulher, tá? Nasceu no corpo de homem, mas pensa ser mulher, age como mulher, mesmo que não fez cirurgia, mesmo que não mudou ali o seu nome, tá bom? Social, ele tem direito à Lei Maria da Penha? Tem, porque segundo essa lei, ao entendimento do STJ, são para aquelas pessoas que se entendem como mulher também, tá? Ou seja, é a fisionomia do corpo de mulher e também aqueles que se entendem como mulher. Entenderam? Obrigada, Cleito, por você pontuar aí sempre, tá bom? Oi, Graça, obrigada também por pontuar sempre que se tá entendendo ou não, porque eu preciso aí do termômetro de vocês. Que essa é uma leizinha chata, complicada, mas eu trouxe aqui as nuances pra você daquilo que daquilo que a mídia geralmente não traz, né? E acaba confundindo um pouco. Tá? E como essa lei, ela não traz pra gente crime, lembra que eu falei? Mas ela traz mais proteção pra mulher e mais severidade na punição desse autor. Ou seja, o que seria isso, Michele? Como que pode uma lei não trazer crime? Essa lei veio para beneficiar a mulher em quê? Em mais proteção, né? Enumerar ali os tipos de proteção para beneficiar a mulher. E também trouxe ali a severidade, ou seja, na punição do autor, discriminando ali quais são as medidas, né, de punição do autor, como que vai se dar o processo, né? Falando ali que afasta ali não necessariamente fala que afasta como fala, a Lei 9.099, né? Mas quando entra a Lei Maria da Penha, a gente afasta a Lei 9.099, ou seja, não vai ter ali a suspensão condicional do processo, não vai ter ali aquelas condições que o juiz vai estabelecer, como, por exemplo, você fazer um serviço à comunidade e cesta básica, e isso e aquilo. Ah, Michele, mas já vi casos acontecer. Ou seja, pode vir acontecer porque assim, o juiz é que discrimina e diz o que cabe a cada um, né? Às vezes o cara é réu primário e não tem nada, não tem antecedente, quem vai decidir é o juiz. Caso a caso, né? Mas se a gente for levar mesmo a letra da lei, não cabe, aí afasta a Lei 9.099, tá bom? Quando a lei traz ali, quando eu falo que a lei não traz crime, mas ela traz mais proteção para a mulher e mais severidade na punição, de se tornar mais sério, mais rígido esse procedimento de punir o autor dessa agressão, eu falo, quando tange a mais proteção, tem um rol aqui bem bacana da gente analisar, que seria o quê? Desde o procedimento de atendimento à mulher, tá? Essa proteção. Quando a mulher chega na delegacia, tá? Quando ela chega na delegacia, já tem ali o encaminhamento
dos policiais juntamente a ela para ela ir ao hospital, poder fazer o procedimento de curativo se for preciso, levar ponto se é preciso, ir até o IML para fazer, como é que fala? Nossa Deus, exame de corpo de delito, e também tem ali o procedimento de encaminhamento também da autoridade policial, que seria o delegado e mais os seus agentes também, dessa mulher agredida também até um abrigo, ou seja, ela vai ficar ali no máximo, acho que é 3 meses, se eu não me engano, é assim, mais um pontapé inicial mesmo que a lei garante, da mulher, né, que foi agredida, ficar por esse tempo mais ou menos num abrigo, até ela se estabilizar mais ou menos, se ela conseguir um emprego, para que ela possa sair desse âmbito mesmo opressor. Ah, obrigada, Cleito, mas aí que você tiver na dúvida você fala, porque é muita coisinha, né, às vezes passa desapercebido, tá bom? E também quando eu falo que essa lei traz mais proteção à mulher, então vamos lá, retomando, é a proteção, né, desde o atendimento do policial e autoridade policial, que seria o delegado, desde quando a mulher vai até a delegacia, né, que tem todo esse acompanhamento no ML, no hospital, do abrigo, tem também ali, se a mulher precisar também se retirar de casa também, porque vê que tem um risco ali concreto, ali iminente ali de acontecer uma tragédia a qualquer hora, né, ela pode pedir ali também a ajuda também policial também, para poder retirar suas coisas de dentro de casa. Essa também é a proteção que a lei também garante. E o mais legal aqui também, que a gente tem que levar em consideração, que essa lei obrigatoriamente tem a oitiva, ou seja, o delegado vai ouvir as testemunhas, vai, se tiver, né, vai ouvir ali a vítima, vai ouvir ali o autor do crime. Mas, Michele, testemunha se tiver, como assim? Não necessariamente o que acontece no âmbito doméstico a gente vê. Que nem, por exemplo, é um crime, segundo o STJ, é crime de violência doméstica, né? Porque a lei não traz esse crime, mas a gente costuma usar assim, o termo crime, né? Essa lei não traz crime, só traz um crime que aí eu vou falar na frente, que é o descumprimento dessa medida protetiva de urgência, que o juiz dá. Lá na frente eu vou dizer. Mas quando o agressor, ele, como se diz, ele entra em agressão a essa mulher, que eu ia falar, quando esse autor entra em agressão à mulher, o delegado vai ouvir prontamente, né, que eu tinha falado, a vítima, a testemunha e o autor, mas nem sempre tem testemunha, tá? Aí eu voltei aqui onde eu consegui lembrar o que eu ia falar. Não necessariamente porque o STJ entende que a agressão doméstica, ela acontece de forma clandestina. Não necessariamente sempre vai ter testemunha. Em qual sentido? São coisas que acontecem ali de forma camuflada, né? Às vezes não tem testemunha perto, não tem um filho, não tem um parente, não tem um vizinho, né, olhando ali aquela situação, mas o homem fala ali no ouvido da mulher, olha, eu vou acabar com a sua vida, entendeu? Eu vou destruir você. Ou fecha a porta do quarto e agride a mulher tem que sair dali quieta, vamos dizer, né? Tem N situações. Então, não necessariamente, quando for fazer a oitiva, né, quando o delegado for ouvir a mulher, a testemunha e o autor da agressão, não necessariamente sempre vai ter testemunha. É nesse sentido que eu tô falando, porque segundo o STJ, a agressão se trata também, no contexto doméstico, de forma clandestina. Então, nem sempre vai ter testemunha envolvido, tá? E nesse caso também, o que é interessante é que essa oitiva, ou seja, a autoridade policial, que é o delegado, vai ouvir prontamente essas partes envolvidas nessa agressão de forma imediata, ou seja, prontamente. A pessoa apareceu na delegacia, deu ali fez a denúncia, já vai ouvir prontamente essas partes. O autor, a vítima e testemunha, caso tenha testemunha, tá certo? Se eu entrar numa briga de casal e agredir o agressor por algum problema para a mulher. Que nem, por exemplo, se você... Porque tem ali o disponível e o indisponível. Em qual sentido? Por exemplo, se o cara tiver... É um exemplo, ó. Se o cara tiver xingando sua mulher, Cleiton, você não pode entrar, tá? Você não pode entrar por quê? Porque a honra,
ela é indisponível, entendeu? A mulher que tem que dizer, olha, eu não aceito ser xingada. Crimes contra a honra ali cabe só a pessoa. Já no caso de agressão, você pode intervir sim, tá bom? Já no caso de agressão, você pode intervir. Mas se a mulher tiver... Então, cabe o que é disponível ou indisponível. Por exemplo, um bem. Se o cara estiver quebrando um bem da mulher, você não pode fazer nada para impedir. Porque um bem cabe a mulher impedir de estar fazendo isso, entendeu? Já xingar. Se estiver xingando, você não pode fazer nada. Cabe a ela se defender se ela aceita ou não. Porque a honra é indisponível, entendeu? É ela que vai defender por ela. Agora, se for integridade física, se você vê que tem uma mulher descompensada, uma mulher em estágio de vulnerabilidade, você quiser ir lá defender, você está em todo o seu direito, tá bom? De defender. Então, essa proteção de terceiro, da gente ir lá intervir ou não, tá ligada em ser algo disponível ou indisponível, entendeu? Escreve aí pra mim se você entendeu, meu amor. Então, vamos voltar aqui. E quando... Tá, e da oitiva. Então, prontamente o delegado vai ouvir a testemunha, vai ouvir... que eu falei, vai ouvir a testemunha, vai ouvir a vítima e vai ouvir o autor. Tá, beleza. Isso aí eu já falei, né? E obrigatoriamente tem que ouvir imediatamente, tá? Voltando. Se a mulher for lá fazer a denúncia, pode ser 2 horas da manhã. Você entendeu? Sim, mas não posso deixar ela apanhar, né? Sim, nesse caso não pode deixar apanhar. Você vai lá e vai intervir. Mas é aquilo que eu te falei. Se for no caso de xingamento, você não pode intervir. Entendeu? Porque tem a ver em relação em ser um bem disponível ou indisponível. É aquilo que eu acabei de falar. Quando uma mulher é xingada em público, de piranha, que seja pelo companheiro dela, você não pode intervir. A honra dela é ela que tem que defender. Entendeu? Agora, se você entrar na briga, vai sobrar pra você. Entendeu? Muitas pessoas entram sem saber, mas tem essa relação de ser disponível e indisponível. No caso da integridade física dela, aí cabe realmente terceiros intervir, porque ela está numa relação de vulnerabilidade, né? De colocar o cara ali no lugar dele, não necessariamente também bater no cara, porque senão também você vai responder por lesão corporal. Porque tudo aquilo que nós fazemos, a gente se responsabiliza. Entendeu, querido? Que eu ia falar aqui? Ah, tá. Essa oitiva, ou seja, a autoridade policial vai ouvir essas partes envolvidas nessa agressão, testemunha caso houver vítima e agressor. Se a mulher fizer se a mulher fizer a denúncia 2 horas da manhã, o delegado vai mandar os meninos dele lá, os agentes dele, fazer a seguinte diligência: chamar todo mundo que seja, entendeu? Envolvido nisso, para 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não interessa. Imediatamente, na hora que fizer a denúncia, chamar para oitiva, tá? E tem também o encaminhamento, quando a gente fala também da mais proteção, tem o encaminhamento também de pedido de medida protetiva de urgência, que aí no caso feito toda a representação, tudo aquilo que o auto de flagrante que o delegado vai digitar e vai levar até o juiz através de representação, ele vai estar pedindo ali para a mulher em forma de mais proteção o pedido de medida protetiva de urgência. Então, dentro de 48 horas, o delegado vai fazer esse pedido de medida protetiva de urgência. E mais 48 horas para o juiz resolver o que vai ser feito ali dessa medida protetiva de urgência, tá? Sendo que essa medida protetiva de urgência é algo formulado ali pelo delegado conforme o que aconteceu, pelo fato, pelas situações fundadas, por tudo que tiver fundamentado ali, mas o preenchimento desse pedido é da mulher, ou seja, é dado para ela ali uma ficha que ela vai assinalar ali os tipos de proteção, tipo de medida protetiva de urgência que ela quer. Se é o afastamento da pessoa, se não comparecer ao mesmo local que ela tiver, vai ter um preenchimento ali. Conforme aquele preenchimento que ela vai assinalando ali, o delegado vai colocando dentro dessa representação que vai para o juiz até 48 horas, tá bom? E se a mulher for a minha esposa, é a mesma coisa? Como assim, se a mulher for sua esposa? Você não pode agredir uma pessoa, né? Então a gente sempre parte ali daquele bom senso.
Partindo de você, um exemplo, você não pode agredir sua esposa. Lei Maria da Penha, entendeu? Lei Maria da Penha. Por quê? Acredito eu que ela esteja no estágio de vulnerabilidade, ou seja, uma mulher que não pode se defender, aquela mulher descompensada no sentido de força, aquela coisa toda. Lei Maria da Penha, tá? Por isso mesmo, por se tratar que você falou, que é sua esposa, então dentro daquele contexto doméstico, tá? O exemplo que eu falei ali, que o cara vai responder por Lei Maria da Penha mais lesão corporal, é no sentido de que se a mulher tiver ali uma vantagem em cima do homem, no sentido de ela não é tão vulnerável, então não tem a vulnerabilidade, aquela mulher grandona, aquela mulher que pode compensar, pode ir lá, né, e reagir. Então essa mulher, por sua vez, por ter agredido esse homem, lembra que eu falei? Que você pode até defender lá o terceiro da rua, mas é só afastando, porque se você der um pau no cara também, você vai responder por lesão corporal. Então a mulher, mesmo ela como se diz, ela revidando, ela vai ali responder por lesão corporal, tá certo? E o homem, por sua vez, Lei Maria da Penha mais lesão corporal, nesse caso da mulher que não é vulnerável, ou seja, ela tá ali dentro daquele contexto que ela pode se defender. No seu caso, sua esposa apanhando, vamos supor, é Lei Maria da Penha, tá dentro do contexto doméstico. O polo homem, que é a sua pessoa, indo pro polo passivo, ou seja, agredindo uma mulher. Polo passivo é aquele que recebe, né? Não necessariamente o polo ativo sempre ser você, Cleiton, homem, mas pode partir de uma mulher. Polo ativo, aquele que faz agressão, homem ou mulher, agressão advinda de homem e mulher, e polo passivo sempre a receber é mulher, tá bom? Ou transexual naquilo que eu falei, né? Se for um cara que nasceu num corpo de homem, mas entende-se ser mulher. Se ela não for... Ah, tá. Se ela não for bem maior do que você, né? Mais compensado do que você, né? Isso que você tá querendo dizer? Então, Lei Maria da Penha. Normal. Independente se ela tá compensada ou não, se tem vulnerabilidade ali ou não, nesse sentido de força, você sempre vai responder por alguma coisa. Mas tendo ali a vulnerabilidade da mulher, por ser mulher, por si só ser mulher, Lei Maria da Penha. Então, você vai responder por Lei Maria da Penha. Tá bom? Então, o delegado vai aqui formular o pedido de medida protetiva à urgência através de representação, né, direcionado ao juiz em 48 horas e mais 48 horas para ele resolver sobre isso. E sobre também mais proteção da mulher também, no que tange ao quê? Quando a mulher chega na delegacia, geralmente quem ouve a mulher é uma outra mulher, um agente mulher, né, na delegacia, uma policial mulher. Mas, Michele, preferencialmente por quê? Porque às vezes as mulheres estão na rua, estão fazendo outras coisas e não tem como. Então a lei fala que para não atraso de diligência, na ausência de mulher, pode-se fazer com o homem, né? A apresentação da denúncia com o homem. O homem vai estar ali interrogando e conversando. Ah, tá. Se ela não for sua esposa, né? É Lei Maria da Penha também, se for dentro daqueles... Mas eu tô achando muito pertinente a sua pergunta, tô gostando. Porque aí me faz entender e faz o pessoal de casa entender. Legal. Se ela não for sua esposa, tá? Se ela não for a sua esposa e você agredir, Cleiton, mas ela não é sua esposa, mas tá ali dentro daqueles contextos. Lembra que os vínculos que eu citei aqui? Vamos retomar aqui os vínculos. Ó, se tiver dentro daquele vínculo, ó, unidade doméstica, coabitando ou não com a pessoa. Se você fizer parte daquele vínculo de família, ou seja, não necessariamente consanguíneo, mas se for laços naturais, né? For primo, for filho, né? Mas não é o caso. Se não for... Mas entra aqui, se não for sua mulher, mas se for por afinidade ou for por vontade expressa. Nesse caso, vontade expressa é o quê? União estável, é casamento. Mas como você não... Mas como no caso que ela não for sua esposa, se for um desses contextos de relação íntima de afeto, uma relação íntima de afeto, né? Lei Maria da Penha. Agora, se você agredir uma mulher e ela estiver passando na rua e você nunca viu, aí é lesão corporal, entendeu? Para caber Lei Maria da Penha, tem que estar aqui dentro desses rolos aqui de vínculo, ou unidade doméstica ou família, dentro daqueles contextos que eu falei, natural, por afinidade ou vontade, e relação íntima de afeto. Se no seu caso não é a sua esposa e você agrediu uma mulher no meio da rua sem ter esses vínculos, aí lesão corporal.
tá certo? Voltando aqui, tá? E no que tange também a mais proteção à mulher, cabe a isso, né, essa abordagem da mulher na delegacia, sempre uma outra mulher ouvindo essa mulher, uma agente mulher. Se não tiver mulher, para não atraso da diligência, vai ser atendido por um policial homem, tá? O atendimento também é interrupto e especializado, ou seja, tem delegacias especializadas na mulher, né, que é onde faz um atendimento ali todo em volta ali da mulher. Tem aquele quebrantamento todo, porque é uma sala toda formalizada, geralmente é rosa, ou tem aquele colhimento ali para receber aquela mulher. Então, uma sala especializada para mulher, uma sala própria, tá? E tem requerição sucessivas. Não vai ter requerição sucessivas na proteção ali à mulher. O que seria isso? Seria o quê? Hoje o delegado chama essa mulher para trazer essa causa de agressão. Aí amanhã pede ela essa mesma informação para ela. Aí no outro dia pede outra informação para ela. Pede para ela contar toda essa história novamente, todo dia, toda hora. Então, ou seja, cabe requerição sucessiva? Não cabe requerição sucessiva. Por isso que a oitiva tem que ser na hora, né? Não importa se é a hora da denúncia ou a hora ali da pessoa receber a denúncia, ou a pessoa ir lá e entregar, se for 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não interessa. A oitiva vai ser na hora em que a denúncia chegar. Então, ou seja, não cabe requerição sucessiva, não cabe vários encontros para a vítima ter que ficar ali dizendo o que aconteceu, porque isso seria uma revitimização da vítima. Então, não cabe aqui requerição sucessivas, tá bom? Já falei sobre isso, né? Sobre as medidas protetivas de urgência, tem aqui algumas coisas também muito bacanas da gente também levar em consideração. Essas medidas protetivas de urgência, que ela é decretada pelo juiz a pedido do delegado, né? E lembrando que esse pedido de medida protetiva de urgência, tá? O delegado não vai colocar ali o que está na cabeça dele, não. Antes disso, antes dele formular esse pedido, essa representação que vai para o juiz, tá certo? Essa mulher agredida vai preencher ali o que ela espera que o juiz faça por ela. É tomar distância, é não entrar em contato, tá me entendendo? Então, formulado esse pedido de medida protetiva, né? A pedido do delegado, mais pautado ali no que a vítima, né, requerer ali no preenchimento, né, tem o rol exemplificativo, ou seja, a medida protetiva não se restringe a um rol, como é que fala? Taxativo, tem que ser aquelas medidas ali, pronto, acabou, não. É exemplificativo, a mulher pode estabelecer ali também outras também para que o juiz julgue ali se de fato pertinente ou não, tá certo? Mas sendo que esse rol de medida protetiva, por não ser um rol exemplificativo, por ser um rol exemplificativo, por não ser taxativo, mas tem aqui dentro dessas medidas protetivas, tá? Medidas que obrigam o autor e tem aqui medidas que obrigam a mulher, tá? Mesmo que essa medida protetiva de urgência, tá? Mesmo por ser exemplificativa, ou seja, porque o que acontece? Quando a gente fala de rol exemplificativo e taxativo, seria necessariamente o quê? Quando a lei fala taxativo, Cleiton gosta de banana e maçã, é taxativo, tá na lei, pronto, acabou, tá? Agora, quando a gente fala Cleiton gosta de banana, maçã e mamão, exemplificativo, ou seja, entrou mais de um. Passado desse que é taxativo dessas duas condições, dessas duas frutas, tem ali outras frutas que a pessoa pode requerer, né? Então, é exemplificativo. Então, dentre uma lei ou outra, sempre tem uma menção de um rol que pode ser adicionado, medidas que podem ser adicionadas. Então, dentro dessa medida protetiva de urgência, não é um rol acabado, taxativo, mas sim exemplificativo. Mas lembrando que dentro desse rol, mesmo que seja exemplificativo, trazendo também aqui em consideração aquilo que a vítima vai pedir no seu preenchimento, antes do pedido formulado pelo delegado, tá? Essa representação que vai ser levada ao juiz,
tem aqui as medidas estabelecidas para o autor quanto para a mulher agredida, tá? E quando é feita essa substituição ou revogação dessa medida protetiva de urgência, sempre mediante o juiz, sempre na presença do juiz, que aí ele quer ver no olhar da mulher porque que às vezes ela quer revogar, pedindo para revogar tal procedimento, tal processo, o que está pedindo tal suspensão, o que está acontecendo, ele quer, né? Ele quer ver ali a mecânica, a dinâmica mesmo do negócio. Então, sempre na presença do juiz, tá? Sem parecer, pode o juiz fazer decretação sem a oitiva do MP. Ou seja, o juiz ele pode decretar medida protetiva de urgência sem ouvir o Ministério Público, né? Porque já basta ali a mulher, já basta ali a vítima e pronto, acabou o requerimento da vítima, tá? Aí vem uma coisa aqui que é muito relevante. Só a palavra da vítima vale? Depende. Tudo no direito depende. Então aí a gente leva em consideração que tem muitos homens também sendo atingidos também de forma injusta por essas mulheres, né? Às vezes são mulheres que dizem ser agredidas, mas na verdade elas forjam essa agressão. Pode acontecer também. Então, Michele, nesse caso, sempre vai valer a palavra dessa mulher? O que acontece? Em regra, a palavra da mulher voltou. Em regra, a palavra dessa mulher sempre vai ter validade. Sendo que, quando houver, por que vai ter validade sempre a palavra da mulher? Que é aquele ponto que eu tinha falado, que nem sempre vai ter testemunha. Lembra que eu falei da oitiva? Quando o delegado vai ouvir as partes, a vítima, o autor da agressão e a testemunha, nem sempre nesse crime vai ter testemunha, porque não é que é crime, né? A gente falou desde o início que não é crime, porque essa lei traz proteção à mulher, mas severidade para o autor. Beleza, mas vamos supor que seja um crime, né? Porque incorre em crime, vamos dizer assim, de forma indireta que seja, né? Porque uma agressão é crime. Mas enfim, quando o agressor incorre nessa agressão, ele é uma agressão, é uma forma de crime clandestino, vamos dizer assim, né? Não tem ali necessariamente testemunha vivenciando e olhando aquilo. O cara pode dizer ali dentro do quarto para a mulher de forma escondida, ameaçar entre quatro paredes, então nem sempre vai ter testemunha. Ou seja, então por isso que a palavra da mulher sempre vai valer. Mas tem ali aquela exceção que seria o quê? Quanto aos excessos, eles dizem, todavia, eventuais excessos na concessão de medidas poderão ser freados via habeas corpus, né? Que seria o quê? Se o autor não, se a tal vítima forjar que houve uma agressão e quer processar um homem que na verdade não fez nada, a excessiva medida de proteção, ela pode ser contestada por habeas corpus, ou seja, que é um remédio constitucional, né? O habeas corpus é contra o quê? É um remédio constitucional, contra o direito de locomoção, de liberdade impedida, ou seja, se eu fui impedido de ir e vir nos ambientes que eu gostava, ir na minha casa, buscar minhas coisas, ter ali minha relação do dia a dia com os meus filhos, sendo que eu não fiz nada. Então, todo o excesso, né, ele pode ser ali contestado através de habeas corpus, né? Que aí, no caso, ali vai quebrar esse excesso da medida protetiva, ou seja, está impedindo o homem de ir e vir, de fazer algo que por fato foi forjado e ele não incorreu naquela agressão. Desculpa, licença. E aqui o bacana é que agora entra, lembra que eu falei que a Lei Maria da Penha traz só um crime? Então, como que pode, né, Michele? A lei trazer, vir uma lei e não trazer crimes, né? Ou seja, ela trouxe mais proteção para a mulher, mais severidade e punição ao autor da agressão. Mas ela trouxe um único crime, que o crime aqui que a Lei Maria da Penha trouxe, o único que seria o quê? É o descumprimento dessa medida protetiva de urgência. Então, se o juiz decretou a medida protetiva de urgência para proteger essa mulher, embora seja
O homem tem que distanciar da mulher tantos metros, não pode ligar, não pode procurar a mulher, tem RNI, tem várias medidas protetivas de urgência. Mas se ele descumpriu aquela estabelecida perante ao juiz, isso é um crime, tá certo? Isso é um crime, é o único crime que tem na Lei Maria da Penha, é o descumprimento da medida protetiva de urgência, tá certo? Então esse é o único crime que a Lei Maria da Penha traz, é o descumprimento das medidas protetivas de urgência. Então ela não traz crimes, tá? Ela traz mais proteção para a mulher e mais severidade na punição desse agressor. O único crime que traz, repetindo, para ser bem redundante, desculpa, mas para entrar, o único crime que essa lei traz é o descumprimento dessa medida protetiva de urgência imposta pelo juiz, tá certo? E no caso, Michele, desse descumprimento dessa medida protetiva de urgência, o juiz pode decretar prisão preventiva? Pode, uma vez que ele vê que o cara descumpriu, que o camarada descumpriu essa medida protetiva de urgência, né, que é o crime de fato aqui, o único trazido pela Lei Maria da Penha. Se ele descumpriu e se tiver ali os requisitos da prisão preventiva, ou seja, se para poder resguardar a integridade física da mulher, para que não haja risco concreto, né, a integridade dessa mulher, para que não haja perigo para a ordem pública, né, para qualquer tipo de ordem que seja, aqueles intitulados ali da prisão preventiva. Tá voltando aqui minha internet. Então pode sim ser decretada a prisão preventiva, uma vez que foi descumprida essa medida protetiva de urgência, se tiver aqui os requisitos da medida da prisão preventiva, o risco integral, o risco concreto de que o juiz está olhando ali para aquela situação e está na cara que a mulher está em risco, ele pode decretar aqui a prisão preventiva. A prisão preventiva tem um prazo estabelecido pelo juiz na sentença. Ele vai determinar. E aí essa prorrogação da medida dessa prisão, ai meu Deus, preventiva, toda hora fala esse nome. Aí nessa, como se diz? Nessa renovação ele vai fundamentando e vai prolongando, tá certo? Então descumprimento da medida protetiva de urgência é o único crime contido nessa lei, tá? E o que eu mais ia colocar aqui para ser bem... Ai, meu pai. Peraí, o descumprimento dessa medida protetiva de urgência é o único crime que é inafiançável, tá? Não aceita fiança, porque senão seria muito fácil, né? O cara paga a fiança e tá tudo resolvido. Não pode, não cabe fiança. E tem uma outra coisinha que eu ia dizer aqui pra vocês, no sentido de... Deixa eu ver aqui que eu vou lembrar o que é. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem uma coisa também que eu anotei aqui, que a mídia geralmente não fala também, que não cai assim no corriqueiro, que eu achei bem interessante colocar pra vocês também, que seria o afastamento do lar. Quando que o homem é afastado do lar, tá? É afastado do lar quando sempre tem o risco concreto, ou seja, se o juiz vê ali que de fato aquela situação analisada no momento se trata de risco concreto, de que está na cara, vamos dizer assim, que a mulher pode ser morta a qualquer momento, ele pede o afastamento do homem do lar, tá? E é uma coisa assim que traz muito transtorno, tá? Nem todo homem aceita, na maioria das vezes não aceita e é complicado. Mas eu trouxe uma abordagem bem diferenciada aqui. Porque o que acontece? Tem cidade, porque no Brasil tudo acontece, né? Tem até cidade que até hoje não tem saneamento básico. Pois é, por incrível que pareça. Então tem cidade também aqui no Brasil que não tem também as devidas comarcas. Ou seja, se não tem juiz ali, não tem comarca. Se não tem juiz ali naquela comarca, o que acontece? Como é decretado esse afastamento, né, rápido, esse afastamento emergente, né, eminente desse agressor, como que é feito? É através da autoridade policial, do delegado, tá? Decretado por ele. Mas, Michele, se eu ainda tô naquela daquela pequena cidade que não tem nem autoridade policial, que seria o delegado, não tem nem um juiz para decretar esse afastamento do agressor do lar, como que é feito?
através de qualquer policial. Mas isso aqui geralmente é matéria de prova, tá? Porque é algo que não é discutido por aí. Mas se de tudo cair numa prova sua ou você numa roda de conversa for surpreendido por essa pergunta, você já sabe, né? Quando se trata de um afastamento de um agressor, do afastamento do lar, tá? Cabe ao juiz estabelecer esse afastamento em 24 horas, tá? E se não tiver juiz naquela comarca, cabe à autoridade policial ou delegado. Se não tiver delegado, tá? Naquela circunscrição ali, naquele perímetro ali do que corresponde à cidade, tem a responsabilidade de qualquer policial, tá? Ou seja, vamos atentar aos prazos. Quando o delegado traz ali formula ali a representação para o juiz das medidas protetivas, né, de urgência, em 48 horas ele tem que mandar o requerimento da medida protetiva de 48 horas. Mais 48 horas para o juiz resolver isso aí. Mas quando se trata de afastamento do lar, é em 24 horas que o juiz tem que responder, tá bom? Então, se atentar a esse prazo. Bom, gente, falei pra caramba, né? Prometi em falar em 20 minutos, mas eu acho que eu falei em meia hora. Espero que vocês tenham entendido. Essa lei é bem complicadinha mesmo, tá bom? Bem complexa. Às vezes a gente cai mesmo assim no nervosismo, quer porque quer, né, compartilhar um pouquinho com vocês. Eu acredito que vocês tenham entendido alguma coisinha, que eu tenha conseguido contribuir um pouco com vocês, acredito eu, espero eu, né? E aqueles que estão aqui comigo desse Facebook aqui, o meu original, pela página ou pelos outros Facebooks atrelados que eu tenho, que não acusam aqui o número de visualização, agradeço a todos, tá bom? Fiquem com Deus. E eu achei bem interessante estar trazendo esses pontos para vocês relevantes daquilo que a gente acaba desconhecendo no dia a dia, porque aí é um caso para a gente poder pensar, né? É um caso a gente analisar, porque se trata de um assunto muito corriqueiro. Eu até anotei aqui uns dados aqui que foi me dado em sala de aula por um dos professores meus delegados, tá? Ele trouxe aqui uns números bem assustadores. 57% das mulheres são vitimadas em casa, 70% pelo atual ou ex-companheiro, tá bom? A cada 5 minutos, 12 mulheres são agredidas, tá? 7 mulheres são mortas a cada minuto. Então, assim, os dados são bem alarmantes, tá? É um tema bem preocupante. E é isso, é da gente entender os nossos direitos como mulher, né? E vocês, homens, também entender essa lei também, naquilo que tem de punição para vocês também, aquilo que tem punição também para uma mulher também, porque lembra que eu falei que o polo ativo, a agressão pode partir de uma mulher, tanto de um homem, mas o polo passivo a receber essa agressão sempre tem que ter uma mulher, né, para fazer parte desse contexto Lei Maria da Penha. Tem que ter aqueles 4 requisitos, né, que é o vínculo, tem que ter algum tipo daqueles tipos de forma de agressão, tem que ter o sujeito, tem que ter o gênero, necessariamente por ser mulher, relacionado. Somado a tudo isso, tem que ter a vulnerabilidade da mulher também. Então, assim, aqueles que tiverem dúvida, voltar nessa live, tirar as dúvidas, que foi bem relevante, tá bom? Espero ter contribuído em alguma coisinha com vocês, tá? Beijo, fica com Deus.